Ela é uma planta com poucas folhas, mas que podem ficar de tamanho gigante. Hoje eu vou ensinar tudo sobre o cultivo e as curiosidades da orelha de elefante. Oi gente, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e paisagista e hoje eu vou falar de uma planta que dificilmente ela passa despercebida na sua coleção, seja ela dentro de casa ou plantada no seu jardim. O nome científico dela é Alocasia macrorrhiza, mas é muito conhecida pelo nome popular dela, que é orelha de elefante. Justamente por suas folhas ficarem bem grandes e realmente lembrarem uma orelha de elefante. Elas são largas, verdes, com as nervuras bem aparentes e a borda da folha ela é levemente ondulada. Essa planta é uma planta perene. O que significa isso? Ela não vai encerrar o seu ciclo em 1, 2 anos. Ela é uma planta que você pode cultivar e ela vai ficar muitos anos aí plantada no seu vaso ou no seu jardim. Ela é nativa da Malásia, do Sri Lanka. Então a gente já sabe que é uma planta asiática de país tropical e úmido. Eu sempre falo que quando a gente sabe a origem da planta, a gente tem várias dicas de como cultivar ela aqui no nosso país ou na nossa casa. Dependendo do local do cultivo, essa planta pode ficar realmente gigante. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem novidades de plantas aqui com cultivo e curiosidades e você vai receber isso em primeira mão. Dependendo do local do cultivo, essa planta pode ficar com mais de 2 metros de altura. Essa planta aqui é uma planta jovem, vocês estão vendo que a folha ela tem uns 30, 35 centímetros. Uma planta mais velha, a folha pode passar de 1 metro de comprimento de uma ponta a outra. Essa planta ela é da família das aráceas, que é a mesma família dos filodendros, dos antúrios, das monsteras, tanto que quando ela dá uma flor aqui embaixo, é bem parecida com a flor do antúrio, que tem aquela folha modificada e uma espiga no meio. Para a gente cultivar ela em casa, é importante escolher um local que tenha bastante iluminação. Por isso ela gosta de varandas bem iluminadas, ou você precisa colocá-la próxima de uma janela, igual essa janela que a gente tem aqui, que tem bastante luz e de preferência que tome o sol da manhã, como é o caso da nossa janela aqui. É importante eu dizer que ela é uma planta que não tolera as geadas. Lembra que eu falei que ela é nativa de locais tropicais e úmidos? Então se você mora em alguma região do nosso país que tem um inverno bem intenso, que tem geadas, eu não aconselho você colocar essa planta no seu jardim, porque na época das geadas vai queimar todas as folhas e você pode até perder a sua planta. Um substrato bom para o cultivo da Alocasia, ele precisa ser rico em matéria orgânica e bem leve para facilitar o desenvolvimento das raízes dessa planta. É importante o substrato ser bem levinho, porque ela é uma planta de rizomas, ela se espalha pelos rizomas. Tanto que o nome dela, macrorrhiza, significa raiz grande, então é comum ela se espalhar bastante quando a gente planta ela no chão. Um substrato rico em matéria orgânica, a gente olha para ele e consegue identificar casquinhas de árvore, restinhos de galho, de folhas, isso tudo é a matéria orgânica que foi coletada para formar esse substrato aqui. As regas dessa planta precisam ser bem frequentes, ela é uma planta que gosta do solo bem úmido. Inclusive, quando a gente planta ela em jardim, ela pode ser plantada na beirada de lagos, em terrenos alagadiços, onde tem bastante água. Mas mesmo a gente sabendo que ela gosta de regiões alagadas quando plantada no jardim, quando a planta está assim em vaso, é importante a gente não exagerar muito nas regas. Então coloca a mão no substrato, se ele ainda está bem úmido, você não precisa regar de novo. O excesso de água dentro do vaso, ele pode causar algumas doenças, pode trazer alguns parasitas aqui para o nosso vaso. Então é importante, se ele estiver bem úmido, você não rega de novo. Se ele estiver começando a secar, você já pode fazer uma nova rega. Nessa Alocasia é muito comum acontecer um fenômeno chamado de gutação. Você já ouviu falar essa palavra? Você sabe o que é a gutação? A gutação acontece quando o substrato da sua planta tem bastante água e o local onde ela está tem bastante umidade do ar.
A planta absorve a água do substrato e, por conta da alta umidade do ar, ela não consegue evaporar essa água pelos seus estômatos da folha. Então ela libera essa água na forma líquida na ponta ou nas laterais da folha. Por isso é muito comum nos dias mais úmidos e quentes a gente vê, geralmente bem no comecinho da manhã, a gente vê algumas gotinhas na beirada da folha ou até mesmo pingando aqui na pontinha da folha. Isso não é um problema, é um processo natural dessa planta para tirar o excesso de água que está dentro da folha dela, e é completamente natural. Justamente por causa desse fenômeno da gutação, algumas pessoas dizem que essa alocásia ela faz a previsão do tempo. Mas como assim previsão do tempo? É que alguns minutos antes de começar uma chuva, acontecem duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, aumenta a umidade relativa do ar. E o segundo, diminui a pressão atmosférica. E isso cria as condições adequadas para essa planta começar a fazer a gutação. Então, quando você tem a sua planta em um local que ela sente a umidade do ar externa e ela começa a fazer a gutação, começa a pingar água nas pontas da folha, significa que dentro de alguns minutos vai começar a chover. É claro que se você tem a planta dentro da sua casa, ela vai demorar um pouco mais para sentir essa umidade do ar e talvez ela nem faça a gutação. Então é uma previsão do tempo que não é muito confiável. Para adubação, se você escolher um adubo mais natural, como um esterco de vaca curtido ou humus de minhoca, você pode aplicar esse adubo uma vez ao mês. E é super bom porque eles são ricos em nitrogênio e as folhagens precisam de bastante nitrogênio. Mas se você decidiu comprar um adubo para usar na sua planta, escolha aqueles que são ricos em macro e micronutrientes, porque assim não vai faltar nenhum nutriente que seja essencial para a sua planta. As plantas verdes precisam de bastante nitrogênio, então olhe na formulação, na embalagem do adubo se ele tem bastante nitrogênio. E o mais importante é seguir as recomendações do fabricante. Sempre vem na parte de trás do adubo escrito quanto aplicar e quantas vezes aplicar. O excesso de adubo ele faz mais mal para a sua planta do que você ficar sem adubar ela. É muito importante eu lembrar que, como todas as plantas desta família Araceae, essa também é uma planta rica em cristais de oxalato de cálcio. E o que isso significa? Que ela é uma planta tóxica. Então a gente tem que ficar atento com animais domésticos, com crianças e até mesmo a gente na hora que for fazer uma poda na planta ou na hora de tirar as novas mudas, a gente tomar cuidado para não entrar em contato com a seiva dela, que pode causar coceira na pele ou até reações alérgicas maiores. E por falar em mudas, como é que a gente faz as mudas dessa planta? Elas podem sim ser feitas por semente, mas é bem demorado e é um processo mais difícil de ser feito. Porém, se a gente reparar aqui em volta dessa planta, a gente vê que ela soltou mudas menores. Estão vendo? Aqui tem uma muda. Se eu pegar aqui, ó, já tem outra muda. De cá eu tenho uma com 2 folhas. Então, lembra que eu falei que o rizoma dela vai se dividindo aqui debaixo da terra e ele vai dando novas brotações. Então, quando você for tirar a muda, você puxa essa planta menor para cá e o ideal é que você passe uma faquinha ali no meio para tirar um pedacinho do rizoma dessa planta, porque essa muda ela precisa sair com as raízes. Se você tirar só a parte das folhas aqui, essa muda não vai pegar. Eu passei bastante informação nesse vídeo e, como de costume, agora a gente vai fazer um resumão. Ela é uma planta asiática de clima tropical, nativa da Malásia e do Sri Lanka. Dependendo do cultivo, ela pode passar dos 2 metros de altura e suas folhas podem passar de 1 metro de comprimento. Ela é uma planta que não tolera o frio intenso, então se você mora no nosso país em locais que tenha geada, o ideal é você não plantar ela em áreas externas, mas sim onde ela fique num local protegido. A iluminação para essa planta precisa ser intensa. Ela precisa estar em local bem iluminado, próximo de janela ou de porta, ou em alguma varanda bem iluminada que você tenha.
de preferência no local que tem o sol ou do começo da manhã ou do final da tarde. As regas devem ser frequentes, ela é uma planta que gosta do solo constantemente úmido, então coloque a mão no substrato. Se ele já estiver bem úmido, não precisa regar. Se ele começou a secar, você já pode fazer uma nova rega. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, bem drenante e leve para facilitar o desenvolvimento dos rizomas dessa planta. Para adubação, se você escolher humus de minhoca ou um esterco de vaca bem curtido, você pode fazer adubação uma vez ao mês. Se você escolheu um adubo da sua preferência e comprou esse adubo, você pode seguir as orientações que estão na embalagem do adubo. Sempre escolha algum que tenha bastante nutrientes, tanto macro quanto micro, que é importante para a saúde da nossa planta. E o nosso vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado de todas as informações que eu passei aqui. E se ainda ficou alguma dúvida sobre o cultivo dessa planta, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder. Até o próximo vídeo. Tchau!